Em 1940 ele foi ser ministro do Tribunal de Contas. Até 50 e tantos, quando morreu. Então os progressistas e os liberais acabaram influenciando de uma certa O forma. Collor foi altamente liberal. Apesar de positivista também, mas ele foi altamente liberal. Certo. Porque as primeiras leis trabalhistas foram de Collor e Getúlio. As primeiras leis trabalhistas. Trabalho da mulher do menor, duração do trabalho, 8 horas de trabalho, junta de conciliação e julgamento, que era em novembro de 32, comissões mistas de conciliação e julgamento, dissídio coletivo, de maio de 32, foi o primeiro emprego meu. Eu fui ser secretário dessas duas comissões mistas de conciliação e julgamento. Tudo isso é do Collor. Agora, o Collor não era corporativista, ele era jornalista, era escritor, deputado federal. O Oliveira Viana era um homem de pensamento e era organicamente corporativista. E achava, e tinha razão em parte, achava que o brasileiro é um povo disperso, um povo não solidário. Então ele queria fazer tudo para agregar, congregar, juntar e não separar. Daí fazer o chamado corporativismo. Ele era totalmente contra a chamada luta de classes. Oliveira Viana não permitia Confederação Geral do Trabalho, como na França, e sim Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Transporte de Cargas. E ele fazia por profissões, por categorias corporativas, profissionais, e não em geral. Não havia interesse, não ficava proletariado contra a burguesia. Ele era totalmente contra isso. Ele fragmentava para governar, dividia para governar. Essa era a filosofia do Oliveira Viana. O senhor presenciou 2 golpes, né? Em 37 e em 64, sendo que no último deles o senhor acabou sendo preso injustamente, né, como professor universitário. Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi esse momento para os pensadores brasileiros e se essa influência vem para os dias atuais, se isso prejudicou os dias atuais. Prejudicou. O Estado Novo foi horrível. Muita gente esquece e pensa que esse regime que terminou agora, 80 e tantos, foi pior. Não foi não, foi igual. O chefe de polícia de 30 e do Estado Novo foi o Filinto Miller. E o Filinto Miller era de família alemã, mato-grossense, mas tinha uma tendência muito grande nazista. Torturava, houve até que provasse que matasse, assim por diante. E naquele tempo havia ainda um apertão pior. Que quem fornecia papel de linha d'água para os jornais era o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Norival Fontes era o presidente. O Departamento de Imprensa e Propaganda só dava jornal aos jornais que agradassem, só dava papel aos jornais que agradassem ao governo. Então bastava alguma notinha à conta que não recebia papel. E isso, então, o senhor acredita que aquele momento político em que o Brasil vivia influenciou e a gente tem hoje alguns líderes mais conformistas? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Perdemos, eu digo isso, que o Brasil perdeu, por essas ditaduras que teve, os 20 anos do regime militar e os 8
no Estado Novo, ainda houve um estado de guerra. Em 1935, quando houve a chamada intentona comunista de 27 de novembro de 1935, o Getúlio decretou o estado de guerra e nomeou o general Newton Cavalcante como chefe. Aí foi a ditadura que nós perdemos o passo com a história. Outros países mais democratas passaram à frente e assim por diante. Você acredita que hoje o professor Evaristo se expressaria melhor, assim, na democracia de hoje? Você se sentiria melhor? Ah, nem há dúvida. O único ambiente é como dizia Churchill. A democracia pode não ser a melhor dos regimes, mas é o menos pior. Ah, não tenha dúvida, porque também tem uma porção de falhas. A humanidade é muito falha, mas de qualquer maneira, tirando a democracia, não há como viver. Qual a importância do poder normativo da Justiça do Trabalho? Você acredita que, ao longo da história, ele serviu mais aos patrões ou aos empregados? Eu sou favorável ao poder normativo. Atualmente, os empregadores estão negando. E o que é pior, o Lula, que é um homem trabalhador, o Lula fechou os olhos a isso, aderiu. Porque a Constituição diz que o Estado é sempre obrigado a prestar solução judiciária às questões particulares. Qualquer pessoa que entre em questão judicial, o Estado tem que prestar. Se empregados e empregadores estão discutindo o aumento de salário, greve, assim por diante, tem que haver um poder para resolver de vez. Eles apelam sempre, dizem, defendem uma arbitragem. A arbitragem é mais frouxa, é mais demorada. Eu sou favorável. E é o que caracteriza a Justiça do Trabalho, é o poder normativo. Aparentemente é favorável ao empregado. Por quê? Porque é exatamente quem reivindica, quem pleiteia, quem precisa. Então, por menos aumentos que tenha, sempre tem algum aumento, sempre tem algum benefício que o patrão preferia que não tivesse. Mas por isso que lá o tribunal tem os ministros de empregados e de empregador. E agora não tem mais, realmente acabaram. Mas é uma justiça especializada para isso. Entendi. Eu sou favorável. Com relação a falar um pouco agora do movimento sindical, o senhor acredita que o que seria melhor para o Brasil? A unicidade sindical ou a liberdade sindical, assim como é defendida pela OIT? Aí eu represento um papel diferente. A minha tese de concurso de livro docente foi sobre o Sindicato Único. Foi publicado em 1952. Eu escrevi em 50, publiquei em 52. E defendi a unidade. Mas realmente, para haver plena liberdade sindical, total autonomia sindical, tem que haver pluralidade sindical. Tanto os sindicatos quanto os trabalhadores. Mas no Brasil, até hoje, nós não temos organicidade sindical, de modo que o movimento se dispersa e se enfraquece. De modo que eu, pessoalmente, sou a favor da unidade, desde que fique a critério dos empregados resolver se quer unidade ou pluralidade, e não como o Estado faz. O Estado mantém a unidade sindical, só permite um sindicato para cada profissão, para cada categoria profissional. Ele não depende do empregado, dos empregados, é do Estado.
qual a opinião do senhor a respeito do imposto sindical compulsório? Eu sou totalmente contra. O Getúlio levou, o Getúlio, Dudas, a gente toda. Eu levei 16 anos para ser promovido de procurador de segunda categoria para a primeira. Levei 16 anos. Cada disso, eu era contra. O imposto sindical foi criado no Brasil em 1940, começando a ser cobrado em 1942. E como é que pode haver liberdade sindical se todo mundo é obrigado a contribuir a favor da entidade sindical contra a sua vontade, a qual ele não pertence e por ele não pertenceria?